amor em Paris. Muito romântico, né? Mas vocês vão ver que também para se viver um amor não basta somente o romantismo. E esse vai ser o bate-papo com a minha convidada de hoje super especial, que é a Maria Fernanda, minha amiga Nanda. Eu sou a Lígia Bernardes, muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, deixe seu like, deixe seus comentários e se tiver uma boa história de amor pra gente trazer pro canal, comenta aqui. Nanda, super bem-vinda ao canal! Olá, muito obrigada pelo convite, fico super feliz de fazer parte. Maravilhosa. Ô Nanda, para o pessoal poder entender, a gente entrar na história de amor em primeiro lugar, como que foi que você conheceu o seu amado em Paris, que eu acho uma história muito chique. Chique, né? Todo mundo morre de curiosidade, as pessoas às vezes têm vergonha de perguntar. Mas, então, deixa eu contar. Eu conheci o Arthur em 2015. Eu viajei de férias para a França, para Paris especificamente. Na época, eu tive que tirar férias meio na correria, assim. Minha chefe falou, não, tem que tirar agora, você tem 10 dias e vai. E aí eu falei, então tá bom, para onde eu vou? Né? E aí, olhando passagem, eu falei, quer saber, eu vou para Paris, vou sozinha. Na época, meu irmão estava morando em Lisboa, ele estava fazendo intercâmbio lá, e aí a gente combinou que ia se encontrar em Paris, que ele também não conhecia. Eu já tinha ido antes, mas meu irmão não conhecia, e aí a gente combinou de ir junto. E aí eu comprei a passagem e fui, assim, meio sem planejar muito, sem saber o que eu ia fazer, e eu ia ficar vários dias sozinha lá. E aí eu cheguei, acho que eu lembro que era um domingo de manhã, eu aluguei um Airbnb pra mim, pra eu ficar, e aí meu irmão ia chegar, acho que só na segunda ou na terça-feira, eu tinha vários dias sozinha, assim. E aí eu não tinha nada pra fazer, eu falei, cara, quer saber? Eu vou entrar no Tinder pra encontrar um parisiense, assim, francês. E aí foi muito na zoeira, porque eu lembro que eu tava num grupo de amigos meus no WhatsApp, a Ju e o Glauber, que são dois amigos meus, e aí eu falei com eles, cara, eu vou entrar, vou mandar pra vocês. E aí a gente ficou compartilhando, meio zoando, assim, sabe? Toda vez que dava um match, eu mandava pra eles e falava, esse aqui, o que vocês acham e tal. Então, foi meio que na zoeira, assim. E aí eu acho que eu fiquei conversando com duas pessoas, uma delas era o Arthur e um outro, que eu não lembro quem era. E eu lembro que a Ju falou assim, não, eu prefiro o outro. Preferi o outro, não entre os dois, né? E só que no fim eu fui conversando, e o que deu certo de marcar foi o Arthur. E aí a gente saiu na segunda-feira à noite. Foi assim que a gente se conheceu. E foi incrível, né? Porque vocês ficaram toda a viagem juntos, certo? Ficamos, aí depois a gente se encontrou todos os dias, eu acho, praticamente. Eu fiquei 10 dias no final. Então a gente ficou junto o tempo todo, assim, foi super legal e nada, a gente não tinha imaginado que ia ser assim, né? Nem era essa expectativa, era meio na zoeira, assim. Apesar de eu antes de já ter usado o Tinder e tudo mais, eu nunca tinha saído com ninguém de aplicativo na vida. Foi a primeira vez e única vez, né? E aí, olha só o que deu, né, no final das contas. Gente, maravilhosa. Uma história boa, porque assim, é encontrar alguém no Tinder e em Paris. Eu acho assim, bem diferenciado, né? E Nanda, uma dúvida que eu tenho vocês ficaram lá só uma semana, né? Não sei quantos, não, os 10 dias que você ficou, né? Que vocês ficaram juntos lá, certo? Foram os 10 dias em Love, lá em Paris. E você foi isso mesmo. imaginava que o contato fosse continuar depois quando você voltou pro Brasil? Sinceramente não, assim, eu achava que ia morrer, que não ia ter muito assunto, que, enfim, achava que não ia render, não. Mas o Arthur falava desde o princípio, ele falava, eu vou pro Brasil, eu vou te visitar. E aí eu falava, tá bom, vai. Então eu não botava muita fé, não, pra ser bem sincera. E aí, no final... E quanto tempo que vocês ficaram no namoro à distância? Olha, a gente foi bem variado, assim, sabe? A gente ficou... Porque em alguns momentos eu tava na Europa, porque eu fiquei um tempo estudando fora, mas ao todo acho que deve ter dado uns 2 anos, mais ou menos, assim, nessa perto, longe, fica um tempo junto, fica um tempo separado. Foi bastante tempo e pra mim, né, pra minha percepção. Eu sei que tem pessoas que têm namoros mais longos à distância e foi bem ruim, assim, foi muito sofrido. Inclusive, eu não recomendo relacionamentos à distância. Por quê? Eu acho que é muito sofrido, é muito difícil. Você não compartilha a rotina e a vida e o dia a dia com a pessoa, sabe? Você provavelmente vai perder os maiores e mais importantes momentos, tipo aniversário, uma festa, o dia a dia. E aí é difícil você manter ali uma conversa, um assunto, dividir mesmo a sua realidade com outra pessoa, estando tão longe, vivendo rotinas tão separadas e tão diferentes. Eu acho que funciona por um tempo, quando você é por um motivo específico, tipo, sei lá, meu namorado, marido precisou mudar e vai ficar 1 ano fora porque ele tá estudando. E aí, beleza, você sabe que é 1 ano, né? Tem 1 ano vai acabar. Então, você faz projetos para depois daquilo. Agora, quando é aberto, assim, que você não sabe
né? Quanto tempo vai durar, como vai ficar. Eu acho que é maior furada. Eu acho que não dá bom, não. E eu lembro quando, gente, eu conheci o Arthur, tá? Conheci quando eles estavam no momento, não sei se foi a primeira vez, Nanda, que ele foi em São Paulo ou a segunda, não sei. Eu lembro que a gente foi juntos num barzinho com ele lá. Eu, você e ele, mas eu não lembro qual ano que foi. Meu, de datas estou horrível. Mas eu lembro que era no começo de namoro. Vocês ficaram muito tempo, eu lembro, que eu acho que a gente, né, as amigas também, né, a gente não ajuda, fica dando pressão nas pessoas. Mas eu lembro que vocês ficaram muito tempo aí para decidir como que se desenrolaria, né, como que vocês ficariam juntos de vez, se você iria para a França, ele viria para o Brasil. Como que vocês se resolveram nesse cenário para conseguir ficar juntos efetivamente? É super difícil, né? O que eu acho que é mais importante de pensar, que eu pensei muito, é que nenhuma decisão é definitiva. Nada que você decide agora vai valer pro resto da vida, né? Você pode sempre mudar de ideia. Isso é muito bom pra minha vida, passar a pensar assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito... achava que todas as decisões que eu tomava eram pra sempre. E no fim, eu não acho que sejam, né? Eu nem sei te dizer ao certo. Em algum momento fez mais sentido a gente vir pro Brasil, assim. Fez mais sentido vir pra BH e começar a organizar a nossa vida por aqui, assim. Eu não sei se explicar o motivo, assim, mas fez sentido, a gente decidiu que seria assim, o Arthur, ele tinha saído da empresa que ele trabalhava, casou bem, e aí a gente pensou, pô, vamos pra BH, BH é uma cidade legal, e aí de lá a gente pensa e vê o que faz. Meio que isso, assim. Demais. E assim, conta pro pessoal de casa, né? Porque assim, vocês têm 2 empreendimentos na família já, né? Um brasileiro, um francês. Conta pra galera, porque eu acho super interessante as 2 empresas que vocês têm aí juntos já com o casal. Porque assim, quando a gente decidiu que viria pra cá, e na verdade quando a gente começou a se relacionar, né, eu comecei a pensar muito que pra mim, pra eu ter um negócio, que o meu trabalho, ele deveria ser um negócio que me desse flexibilidade, que ele fosse um negócio que me desse autonomia pra eu trabalhar de qualquer lugar, tipo, à distância mesmo, né, que bastasse ter um computador e eu conseguisse desenvolver todas as minhas atividades. Então, desde o princípio, pra mim, não fez sentido voltar pro mercado de trabalho, né, porque eu já tinha trabalhado em empresa grande, então pra mim não fazia sentido essa ideia de tipo, vou voltar a trabalhar numa empresa, que eu só vou ter que estar lá todos os dias de 9 a 6, no mínimo, que eu vou ter 30 dias de férias. Pra mim, aquilo não fazia sentido pro estilo de vida que eu projetava pra mim, assim. Eu sabia que ia ser muito ruim. Imagina, se eu morasse no Brasil, tivesse 30 dias de férias, e aí e o Arthur também estivesse aqui comigo, e aí a gente ia pra França, só ia ter 30 dias pra ficar lá e that's it, assim, e aí nem podia mais viajar, não podia mais fazer nada, né, então pra mim não ia encaixar essa vida, essa rotina, ou então ao contrário, mesmo que eu morasse lá na França e tivesse um emprego lá e eu só tivesse 30 dias de férias por ano. Então eu comecei a pensar de uma maneira estratégica, assim, né, o que eu faria em termos de carreira, e aí a partir daí surgiu a Casa Beta, que é o nosso primeiro empreendimento. A Casa Beta é uma plataforma de learning criativo, 100% online, e ela me dá toda essa liberdade geográfica que eu preciso, né, porque se eu tô na França, se eu tô aqui, eu consigo tocar tudo à distância, eu tenho um time que eu comando de maneira 100% remota, um time maravilhoso, que faz tudo, então eles tocam as gravações dos cursos, mesmo sem eu estar junto, assim, e tudo funciona super bem. E a gente tem também a BC Trip, que é uma agência de viagens, né, que surgiu aí um pouco do encontro do Arthur com o Brasil. O Arthur é ciclista, e ele gosta muito de andar de bike, e logo que ele chegou aqui, ele foi percebendo que tinha um potencial muito grande de levar brasileiros para andarem de bike na França. E aí a gente criou a BC Trip no ano passado, em 2019, né, com essa ideia aí de criar esses passeios de luxo de bicicleta em algumas regiões da França. Isso uniu muito bem os dois países, né, porque a gente convida os brasileiros para viajarem de bike na França, mas a gente precisa estar aqui, a gente conversa com o Brasil, mas ao mesmo tempo a gente executa tudo na França durante o verão, né, então por isso que eu acabo passando 4, 5 meses do ano por lá. Gente, assim, e eu tô com muita vontade, viu, Nanda, porque eu vi os últimos materiais da BC Trip aí que vocês estão postando, que aqueles campos de lavanda, gente, sério, eu mostrei até pro meu pai, a gente já quer marcar, viu, Nanda, quando as coisas melhorarem, vamos querer conhecer, andar de bike na França, viu? E uma pergunta que eu tenho também é, agora falando dos empreendimentos mesmo, como que foi pros 2 negócios esse ano de pandemia que a gente está vivendo? Como que vocês lidaram? Onde que foi positivo? Onde que teve muito desafio? Então, para a Casa Beta foi um ano que foi bom no final das contas, né? Por tratar-se de um negócio online, um negócio que é 100% digital, a gente já estava meio que na frente, né? Muita gente não estava
pronto para estar no digital, e a gente já estava. A gente já tinha lá um monte de conteúdo de aulas online, a gente já estava no marketing, a gente já estava com tudo engatado, então funcionou muito bem, assim, a gente cresceu no meio da pandemia, né, uma coisa bem improvável, assim, então foi muito bom. E em termos de gestão à distância também, eu já fazia a gestão de todo o meu time à distância, então não mudou nada, foi bom. Para a Casa Beta foi algo que funcionou super bem. Para a Bicitrip foi bem desafiador, é claro, né, porque pensa, uma agência de viagens, acho que esse setor de viagens, de turismo e também de eventos, acho que são os mais comprometidos no final das contas, né, mas a gente tem clientes maravilhosos, assim, porque praticamente todo mundo adiou a viagem para o ano que vem e tá todo mundo com muita vontade de viajar, né, tá todo mundo otimista, então a gente já tá fechando muitas viagens para 2021 também, então a gente tá super otimista que em breve as coisas vão estar bem, as pessoas estão com vontade de viajar, sabe? Isso é muito bom. Ainda mais depois de tanto tempo dentro de casa, né, Nanda? Acho que isso tem um sonho que as pessoas têm. Em segundo lugar, depois da saúde, acho que viagem tá vindo aí bem forte também, né? A ideia de viajar de bike do lado de fora, né, sem estar em lugares cheios, que é um pouco da nossa proposta, de escapar e de fugir um pouco desses destinos mais tradicionais e cheios e massificados e turísticos. Então, isso atrai muitas pessoas também, né, porque estar ao ar livre nesse momento é tudo que é o ideal. Excelente, não, é sério, gente, de novo, a gente vai passar aqui enquanto vocês estão assistindo, passaremos aqui vídeos do Bicitrip, vocês vão ficar também todos com muita vontade de pegar uma bike junto com a Bicitrip para andar na França, né, Nanda? E uma coisa que eu quero te perguntar, que agora a gente tem perguntas do pessoal de casa, viu, Nanda? Tenho 2 perguntas aqui sobre a sua história. A primeira delas é a seguinte, como que vocês se adaptaram culturalmente falando? Porque eu imagino que você deve ter tido muitas influências da cultura francesa para sua vida e também influências da cultura brasileira na vida do Arthur. O que você consegue destacar pra gente disso? De influência um na vida do outro. Deixa eu pensar antes de responder. Peraí. Falando primeiro da minha parte, eu acho que uma coisa que eu admiro muito na cultura francesa é que eu acho que os franceses sabem aproveitar muito a vida, assim. Eu acho que eles entendem e dão valor ao que é de fato, aos prazeres da vida, né? Então, desde a relação com o trabalho, por exemplo, o francês não vive para trabalhar, né? Na verdade, o francês trabalha para viver, é uma outra ótica de vida, assim, muito diferente dessa lógica americana que a gente tem aqui no Brasil preponderante, né? A gente segue muito essa linha dos Estados Unidos. Então, acho que eles têm uma relação com o trabalho que é muito legal, assim, que é muito mais saudável do que eu acho que a gente tem no Brasil. Acho que esse é um ponto, essa maneira de viver a vida em relação ao trabalho. Em relação à comida também, eu acho que os franceses, eles têm uma relação de comer comida de verdade, de comer comida verdadeira, sabe, assim? E de ingrediente local, de ingrediente da estação, eles falam muito disso. Eles estão muito à frente do nosso tempo, assim, eu acho. Desde que eu tava lá, assim, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu já reparava como que o discurso dele em relação à comida deles é diferente, assim. E eu acho isso muito legal. Aqui no Brasil, a gente desperdiça muita comida, por exemplo, né? A gente sempre faz quantidades e quantidades, porque não pode faltar. E lá na França, não. Eles não desperdiçam, mas ao mesmo tempo eles fazem pouco que eu falo, o suficiente, mas o suficiente que é bom e que é o que você precisa, sabe? Então, essa valorização dos ingredientes, da qualidade da comida é uma coisa que eu acho muito, muito legal, assim. A vida funciona lá bem, né? É um país desenvolvido, as coisas têm uma dinâmica de funcionamento mais organizada do que o Brasil, é claro. Não dá pra questionar isso. Em termos de violência, do jeito de você viver, de transporte, de tudo mais, né? Então, acho que a França tem muitas coisas boas, assim. Mas o Brasil tem o calor, né? Pra mim, eu não gosto de passar frio. Então, o Brasil tem praia, tem sol, tem muita natureza. Acho que são algumas coisas que faltam, assim, né? Falta sol na França. Tem sol no verão, mas no outono e no inverno não tem sol, não. E eu acho que os brasileiros, eles tendem a ser mais acolhedores também do que os franceses, de uma maneira geral. Os europeus, eles são mais frios, né? Eles não são tão... Eles já não te convidam, tipo, vem aqui na minha casa, vamos, sabe? Eles não têm isso, assim. Eles são mais fechados, eles demoram um tempo pra se abrir, eles sorriem menos. Não quer dizer que não são pessoas legais. Eu conheço vários franceses que são incríveis, assim, que são pessoas super, super do bem, que eu me conecto bem. Mas existe essa diferença. Isso não é só um estereótipo, não, é verdade. Muito bom. E do ponto de vista de alimentação, Nanda, teve alguma coisa que você experimentou que foi muito diferente ou que o Arthur experimentou da culinária brasileira que também chamou muita atenção? De comida? Cara, eu gosto... O que eu acho na França que eles fazem de mais diferente, especial, assim, eu acho que são as sobremesas, assim. Eu acho que no Brasil é muito difícil achar uma sobremesa de um padrão que a gente come lá, assim, acho semi-impossível. E assim, aqui você precisa ir num lugar muito
top, muito assim, gastronômico para comer uma sobremesa boa. Lá não, você vai num lugar simples assim e você come uma sobremesa surreal. Eu acho que é o que eles fazem de melhor. Eu não sou uma pessoa de doce, mas eu reconheço que as sobremesas eu acho que é o que melhor, é o que tem de melhor, assim. O Arthur acha muito engraçado aqui as misturas de comida, né? Quando você vai num restaurante Aquilo, por exemplo, que você mistura aquele monte de coisa, pra ele é super difícil, assim, ele não mistura, ele não gosta. Mas ele gosta de feijoada, ele gosta de comida baiana, tudo ele gosta. Outra coisa que ele gosta aqui, que não é fritura, mas é pão de queijo. Pão de queijo a gente até faz aqui, ele faz uma receita que ele descobriu, que ele aprendeu, então Pão de queijo é é um legal. sucesso, né, Nanda? Aí a gente fala Brasil, Minas, né? Aí não tem pro nosso pão de queijo, né? E uma outra dúvida que eu tenho também, de língua. Vocês começaram a se falar, ficaram no inglês ou você já estava falando com ele em francês? Como que vocês se organizam hoje? Como que vocês se conversam? Qual que é a língua predominante aí da relação? A gente fala mais em inglês, o que não faz muito sentido, né? Mas dizem que, eu não sei se essa teoria é verdadeira, mas dizem que quando você começa a falar com uma pessoa em uma determinada língua, você conhece ela em inglês, ou conhece ela falando em português, que é muito difícil mudar. Talvez você esteja usando isso de muleta pra gente não mudar e voltar e falar francês ou falar português. Mas a gente fala inglês na maior parte do tempo, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa resolver a vida, e aí em inglês flui muito melhor. Mas quando eu tô na França, eu tendo a falar mais francês, também para me comunicar com a família dele, com as pessoas, e aí eu tô melhorando, né? Meu francês ainda não é uma maravilha, mas eu tô melhorando, e a gente também fala um pouquinho de português aqui no Brasil, até porque o Arthur precisa falar português, ele fala português com os nossos clientes, nas viagens e tudo mais. Ai, que legal, muito bom. E Nanda, agora a segunda pergunta que veio do pessoal de casa, hein? E essa aqui veio de uma amiga nossa em comum, então o importante aqui que te conhece, então foi uma pergunta ainda mais especial. A pergunta é: você sempre foi uma pessoa muito determinada, sempre soube o que queria, para onde eu vou, né? Qual que é meu planejamento? E quando você começou, né, a se relacionar com o Arthur, eu imagino que algumas coisas saíram da rota previamente definidas por Nanda lá atrás, antes de Arthur. Então, o que você consegue trazer pra gente? Eu acho que é legal para quem também vê de fora uma história dessas, às vezes olha só o lado romântico da coisa, que bacana, conhecer um francês e tal. Só que teve muita renúncia e escolhas que vocês tiveram que fazer para conseguir ficar juntos, né? O que você consegue dar de dica para quem tá assistindo a gente? Eu acho que teve renúncia das duas partes, né? As duas partes tiveram que abrir mão de muitas coisas desde o princípio, assim. Renúncia de país, essa é uma renúncia gigante, né? Pra você tomar essa decisão, não, vou deixar o meu país. Pô, é uma super decisão, vou ficar longe da minha família. É difícil isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei no começo, nenhuma decisão é definitiva na vida. E eu mudei muito nesse sentido, porque eu achava muito que, assim, eu sabia o que eu queria pra minha carreira, né? Eu tinha isso muito fixo pra mim, muito determinado. É isso que eu quero, eu vou chegar lá e tudo mais. E graças a Deus que eu mudei, graças a Deus que hoje, tipo, talvez ano que vem é isso, talvez daqui 5 anos é outra coisa, e vamos, sabe? Esse conceito de estabilidade, pra mim não é uma coisa que existe muito, assim, eu acho que é muito mais legal você se adaptar e seguindo o rumo que faz sentido pra você naquele momento, que seu coração diz, assim. Então, nenhuma dessas renúncias, no fim das contas, assim, me dói tanto. Pra mim tudo faz muito sentido, porque as decisões que eu tomei, as escolhas que eu fiz, tudo fluiu muito bem, assim, eu acho, tudo fez sentido. Meio louco falar isso, não tem muito uma justificativa plausível pra dizer porquê, né, mas eu e o Arthur, a gente quer as mesmas coisas da vida, assim, a gente tem os mesmos objetivos, então fluiu, é isso, e que bom que eu mudei, que bom que hoje eu me permito navegar, assim, entre diferentes ideias de vida, assim, tô aqui agora, pode ser que semana que vem eu falo que eu não quero mais, que eu quero fazer outra coisa, que eu vou mudar pra França, que eu vou mudar de país, que eu vou mudar pra outra cidade no Brasil, vou fazer outra coisa, sabe? O meu momento de vida hoje é esse, assim, a gente não tem nada que nos prende efetivamente, a gente trabalha à distância, a gente tem 2 passaportes, a gente pode fazer o que a gente quiser, e isso é maravilhoso. Ai, que incrível. Eu acho muito inspirador e acho que é legal mesmo, porque estar também numa relação, né, Nanda, tem isso, né, de ter a mesma parceria, porque no fim a renúncia a gente vai ter que fazer o tempo todo se a gente quiser dividir a vida com alguém, né? E aí, até pegando um gancho no que você trouxe, que você disse que você não recomenda namoro à distância, mas para quem está nos assistindo e que esteja vivendo um namoro à distância, que dica que você dá, que no seu ponto de vista é o que vai ajudar este namoro a seguir adiante ou seguir para os próximos passos? Seguinte, pare de namorar à distância. A minha dica é essa. Não, que péssima dica, né? Que dica horrível. Não, eu acho que
Namorar à distância é muito ruim, gente. É péssimo, não dá certo, não dá. Faz um plano, sabe? Se não dá pra parar de namorar à distância agora, faz um plano pro futuro. Mesmo que seja pra daqui 2, 3 anos. Mas o que vocês querem em comum? Vocês têm objetivos em comum? Vocês querem a mesma coisa da vida? Né? Porque vai que um quer morar na beira da praia e ter uma vida relax e o outro quer trabalhar em uma grande empresa. Isso nunca vai dar certo. Então, qual a lógica de manter um relacionamento que não vai pra frente nesse sentido, né? À distância, assim. Você tá só adiando a tomada de uma decisão que vai ter que acontecer em algum momento. Então, eu acho que o mais importante é alinhar os objetivos e ter lá na frente uma definição, né, do que vai ser, assim, vislumbrar minimamente o que vai ser. Não precisa ter claro e definido, mas minimamente vocês querem a mesma coisa? Daqui 5 anos vocês se veem morando no mesmo lugar? E viver junto é muito diferente de viver separado, né? Então, é importante planejar o futuro, assim, de alguma maneira, eu acho. Ah, muito bom. Excelentes dicas, Nanda. Ah, não? Você não Eu quero te acha? agradecer. Você não acha? O que você Hã? acha? Eu sei que você é entrevistadora, mas o que você acha? Nunca ninguém me fez a pergunta de volta, viu, Nanda? Aí você já tá inovando no meu canal de entrevistas para entrevistadora responder. Não, eu acho que o que Eu você tô fala, eu sendo acho que muito tem muito dura. sentido. Não, eu acho que assim, primeiro, né? Eu acho que você tá dando a sua opinião com base em um relacionamento que está acontecendo. Então, isso eu acho que já dá muito respaldo para o que você considera um fator de sucesso. Então, que hoje o que tem de coach do amor, mas que não tem nem o seu amor para poder dar de exemplo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gosto do que você traz, né? Que eu acho que, independentemente da distância ou não distância, que eu acho que é o que você trouxe, que para mim eu considero uma das principais razões para que os relacionamentos prosperem, é de você ter objetivos em comum, né? Porque eu acho que hoje em dia existem muitos relacionamentos que a gente vê que ele não sai do lugar, porque exatamente pelo que você comentou, porque as pessoas não têm um objetivo em comum e elas não têm coragem também de sair dessa zona de conforto desconfortável. E aí ficam esperando, sei lá, a vida tomar decisão por elas, entendeu? Então, concordo, acho ótimo. E outra, eu não tenho um caso de amor aqui para dar o exemplo, mas eu acho que o seu tá vindo com o exemplo além da teoria, entendeu? Não, com certeza, bem isso mesmo, assim. Às vezes as pessoas vão adiando por falta de coragem de tomar uma decisão, né? Ou vai ou racha, meio que isso, assim. E tem que ir, sabe? Pra ver se vai dar certo ou se não vai dar, porque é isso aí. Tem que fazer acontecer. Ah, concordo. Exato. Nanda, obrigada pelo bate-papo. Eu adorei a conversa. Depois a gente vai continuar. E quem tiver mais dúvida, gente, sobre relacionamento à distância, deixa aqui nos comentários que a Nanda depois pode responder para vocês, né, Nanda, para continuar dando dicas para quem se interessou pelo tema. E te agradeço e, assim, acho super admirável não só a história que vocês têm aí, né, do relacionamento em si, porque eu acho, quando você voltou da França, eu lembro que todo mundo achou super legal, a gente estava junto lá, né, ouvindo a história, mas eu acho que ninguém imaginaria a proporção que isso teria anos depois. E te parabenizar pelos empreendimentos, porque eu acho que também você é uma pessoa que, do que a gente se conhece, é uma pessoa que tira as coisas do papel, né? Então, mesmo que tenha que aprender depois diferente do que foi o planejado, mas eu acho que isso para mim é muito admirável. Você vai para cima, foi sozinha para a França, depois vai aqui, vou abrir um negócio. Então, eu acho que isso é super legal. Então, vale também depois, Nanda, uma outra entrevista falando só sobre empreendedorismo, né? Essa daí é difícil também, viu? Empreender não é tão fácil quanto parece, mas eu acho que no fim vale a pena, mas é muito menos glamuroso do que parece nas fotos. Exatamente. Gente, a Nanda aqui, ela ajuda a quebrar um pouco das ilusões aí que as pessoas têm, tá? Sem ilusões de vitrine, né, Nanda? Isso, namoro à distância não dá certo, empreender é muito difícil, você vai se ferrar, mas no fim fica tudo bem, é tipo isso. Ah, maravilhosa. Nanda, muito obrigada. Beijos pro Arthur, tá? E aí que sejam aí muito felizes e que tenham cada vez mais histórias legais aí para dividir com a gente. Legal, obrigada pelo convite, gostei de participar, de fazer parte desse canal, com temas super legais, temas muito relevantes, com entrevistadas super bacanas, e agora também vou fazer parte, então fico muito feliz. Obrigada. Ai, muito bom. Um beijo, Nanda. Um beijo.